O século XXI é conhecido como o século do consumo. Com tanto avanço tecnológico, o que antes durava anos torna-se obsoleto em poucos meses. Essa evolução leva ao consumo desenfreado, que resulta no acúmulo de lixo. Isso leva à poluição da água, da terra e do ar. Mas não falaremos sobre isso nessa ocasião. Voltando ao assunto anterior, iremos falar sobre como o consumo desenfreado dos dias de hoje pode afetar o futuro dos nossos filhos. Solow, um economista americano, desenvolveu uma teoria que estuda a relação entre a poupança e a renda. A contabilidade simples nos diz que Y igual a C mais S. Y representa a renda per capita, que se subdivide entre o consumo per capita, C, e a poupança per capita, S. Ou seja, a renda pode ser consumida ou poupada. Preste atenção, amigo gnomo. Essa equação será muito usada por nós ao longo desse vídeo. Agora que já sabemos quais são os elementos que constituem a renda, podemos estudar a teoria neoclássica, proposta por Solow. Vemos aqui que o eixo Y representa a renda per capita e o eixo K representa o capital per capita. Sabemos que Y é igual a F de K, ou seja, que a renda per capita é uma função do capital per capita. O valor que é poupado da renda per capita pode ser expresso por S vezes Y, que é igual a S vezes F de K, a função da poupança per capita. Supondo que a população cresce a uma taxa constante, igual a N, podemos expressar a necessidade de investimento para alcançar certo nível de capital per capita, como NK. Subtraindo a poupança per capita da necessidade de investimento para manter o estoque de capital per capita no nível constante, podemos concluir que, se a diferença for positiva, haja mais poupança do que necessário para manter K constante, e K irá aumentar. O oposto também é verdade. Podemos, então, escrever a diferença entre S vezes F de K menos N vezes K igual a ΔK. Esse resultado é conhecido como equação fundamental do modelo Solow. Essa equação mostra que a mudança líquida no capital per capita, ΔK, é o excesso da poupança sobre a necessidade de investimento. No estado estacionário, ΔK é zero, ou seja, eles são iguais. O que é estado estacionário? O ponto formado pela intersecção entre as curvas de capital per capita, N vezes K, e de poupança per capita, S vezes Y, é chamado de equilíbrio estacionário, ou equilíbrio de longo prazo. O que isso significa para o consumo? Isso significa que, uma vez que a economia chegou no equilíbrio de longo prazo, podemos ler desse equilíbrio não apenas a renda per capita, mas também o consumo per capita. E agora podemos fazer algo muito interessante. Se as pessoas tivessem poupado mais, como isso afetaria o consumo no futuro, isto é, no estado estacionário? Podemos observar a existência de um ponto máximo no consumo futuro, isso é, um ponto ótimo sob o ponto de vista do bem-estar social. Tal ponto equivale a um nível mais alto de consumo permanentemente sustentável. E sob a perspectiva do PIB? No exemplo simples que apresentamos aqui, a renda per capita para de crescer no longo prazo. Isso significa que o PIB do país cresce à taxa de crescimento da população. Porém, no modelo mais genérico de Solow, é incluído o progresso tecnológico. E a renda per capita pode continuar crescendo, no longo prazo, justamente a taxa de crescimento da produtividade na sociedade, gerada por esse progresso tecnológico. E o que concluímos disso? Uma conclusão importante é que o crescimento do PIB é, no longo prazo, independente de quanto poupamos.
Mas então podemos afirmar que a taxa de poupança não é relevante para o PIB? Muito pelo contrário. O quanto poupamos hoje é muito importante, porque é isso que define qual será o nível de renda per capita no futuro. Dessa forma, quanto mais poupamos hoje, maior será o nível da renda nas próximas gerações. Ou seja, um aumento da taxa de poupança hoje, de longo prazo, não leva a um aumento da taxa de crescimento da economia lá para frente, mas sim em um nível de renda per capita mais alto. Isso é chamado de efeito de nível. Tudo bem, já entendi qual a importância da poupança. Mas se hoje poupamos mais, eu vou precisar consumir menos hoje. Isso vai fazer com que meu bebê possa consumir mais no futuro. Mas como eu vou saber qual é o nível de consumo ótimo que podemos atingir no longo prazo? Então, Gnomo, o nível ótimo de consumo, que maximiza o bem-estar social, é chamado de regra de ouro da acumulação de capital. Essa regra determina qual é o valor da taxa de poupança que conduz ao equilíbrio estacionário no qual o consumo está maximizado. Agora podemos retomar a função de solo e reagrupar os termos para outra perspectiva. A partir dessa função, podemos facilmente encontrar o ponto de consumo ótimo através da sua derivada feita em função de K. Analisando o gráfico, podemos estar em uma situação antes do ponto ótimo, no ponto ótimo ou depois do ponto ótimo. Se nos encontrarmos antes do ponto ótimo, a única forma de garantir o consumo futuro das próximas gerações é consumindo menos hoje, ou seja, poupando mais. E por que eu tenho que saber disso? Caro Gnomo, preste atenção em como isso afeta a nossa realidade. Vamos começar comparando dois países, Brasil e Japão. Enquanto no Brasil as pessoas consomem a maior parte da sua renda, no Japão as pessoas se concentram em comprar apenas o necessário, sem desperdícios. Hoje em dia, isso pode não parecer uma boa ideia, mas isso pode mudar seu futuro. E dos seus filhos, será que não vale a pena? Provavelmente, isso será muito favorável. Lhe garantirá a maior possibilidade de garantir um aumento no nível da renda dos seus filhos. E você quer isso, não quer, Gnomo? Então podemos dizer que estamos consumindo a renda dos nossos filhos? Infelizmente, sim. Para reverter essa situação, temos que poupar mais, buscando atingir o ponto ótimo do consumo. Agradecemos a todos pela atenção.